Bom dia a todos, eu sou o Leonardo Dourado, sou da BPI do ICAB e é um prazer estar aqui com vocês essa manhã, porque exatamente o escopo do ICAB é uma das nossas missões é justamente capacitação de mão de obra. O ICAB, como um braço da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, que é uma entidade que reúne mais de 500 empresas em 17 estados, já há 15 anos, que a gente vem lutando por isso que a Marina chamou aqui do Estado da Arte, que é o momento que a gente chega agora, depois das últimas ferramentas legais que surgiram, basicamente com a Lei 2.485, que vem agora criar um super novo, diferente, interessante ambiente de negócio. Então, a BPI crescendo, o ICAB entra nesse cenário justamente como uma ampliação da preocupação inicial da BPI, que era exclusivamente mercado, fazer se conhecer o que era produção independente, conseguir com que se colocasse produtores independentes nos canais. Como vocês sabem, a estrutura vertical da televisão no Brasil não permite, os canais historicamente exibem 99% ou exibiam 99% do que produziam em casa, em house. Com então o advento da produção independente, que existe em todo o mundo, como sempre no Brasil, era uma novidade. A gente então passou esse estágio, alguns anos atrás, a gente foi para o mercado internacional, a BPI tem um programa internacional, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas agora o ICAB então vem justamente ampliar esse escopo da BPI TV. Então o que eu vou fazer aqui hoje com vocês é um bate-papo. Eu estou adaptando aqui uma apresentação que eu normalmente faço. Eu faço as aulas inaugurais dos workshops da BPI TV, dando exatamente uma visão, uma panorâmica disso que se chamam os novos players, né? As cadeias produtivas do audiovisual. Mas o que eu fiz aqui, Pedro e demais, eu estou tentando adaptar essa apresentação que eu normalmente uso na BPI TV para o trabalho que vocês estão fazendo aqui, para tentar misturar um pouquinho de informação teórica e legal, alguns conceitos, e vocês vão me balizando. Se vocês já viram isso no curso, a gente passa avança um pouco mais. Porém, como o nosso foco é mercado, é modelo de negócio, e isso é o que está acontecendo agora, é novidade, são ambientes que surgiram com a nova lei. Eu acho que para vocês que querem ter noção do que está acontecendo no mundo real do mercado, dos embates entre os produtores e os canais, a relação de produtores brasileiros com produtores internacionais, enfim, tudo o que está acontecendo, eu acho que o ideal é a gente tentar achar um meio termo entre essas duas coisas. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou rodar um trechinho de uma série que vocês vão ver em dezembro. Não é porque eu estou produzindo, não, mas é porque eu acho que é um bom exemplo de um novo modelo de negócio que seria impossível acontecer 3 anos atrás e que aconteceu exatamente agora em função desse novo panorama que tem aqui. Deixa eu dar um rápido... Isso já me leva para o nosso ponto seguinte. Eu vou dar o storyline da minha série. A série chama-se Canto dos Exilados. São 10 programas de 52 minutos que mostram histórias de exilados que vieram para cá fugindo da Segunda Guerra Mundial e aqui deram contribuições à cultura e à arte brasileira em vários campos. 12 segundos. Ouviram o meu storyline? Alguém ficou com dúvida sobre o que é a série? Todo mundo entendeu. Guardem essa informação, que esse é o nosso ponto seguinte. Storyline, concisão e clareza para vender a sua ideia, porque isso é a base do pitching, é a base da venda do seu produto. Então, ter muita clareza e trabalhar o storyline é uma coisa importante. Canto dos Exilados, então nós vamos rodar um trechinho rapidíssimo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O trechinho inicial do primeiro episódio. Assim, estamos tratando o áudio e o ainda não está sendo tratado. Vieram fugindo da destruição, da miséria, da desesperança. A cena dos refugiados e exilados sempre foi e é até hoje a face oculta do triunfalismo da guerra.
É uma tragédia que ainda não acabou. Esta série é dedicada aos que conseguiram escapar da Segunda Guerra Mundial e encontraram acolhida no Brasil. Entre 1933 e 1945, milhares foram proibidos de exercer sua arte, sua ciência, seu ofício. Perseguidos, deixaram tudo para trás. Acharam uma nova pátria e recomeçaram do zero. Devolveram. Deixaram um rico legado, cada um na sua área, marcando gerações e gerações de brasileiros. Hoje vamos conhecer 3 exilados importantes para a vida musical do país. Então, eu vou dar um highlight inicial para a gente voltar nisso depois. Como eu disse rapidamente, pra vocês terem uma ideia. Por que isso é importante? A nova Lei 12.485, ela propicia exatamente isso. A gente teve a ideia da série, a gente foi ao canal, Arte1, vocês provavelmente conhecem, canal ainda SD, né? Tá no 53 da NET, tá no Sky também. A gente foi com a ideia para o canal e a gente fez uma composição de receitas assim. Em 2014, havia um mecanismo na Rio Filme que esse ano não teve, provavelmente por causa da Olimpíada, que é um mecanismo chamado 1 para 1. Para cada R$1 que o produtor levanta com o canal, a Rio Filme colocava um outro real. Ainda existe esse sistema, mas está um pouco adormecido. Eu acho que o prefeito jogou todo o dinheiro esse ano na Olimpíada, né? Pois é. Então, mas a gente tá esperançoso que volta. Estamos fazendo uma gestão lá na Rio Filme. Porque é muito interessante, é meritocracia pura, não há intervenção, não tem fundo setorial, não tem um tostão de fundo setorial, na série. Fundo setorial do audiovisual vocês já devem ter passado, pelo menos, né? Então, a gente fez uma composição com o canal que é assim, conseguimos um dinheiro com o canal, conseguimos o equivalente com a Rio Filme e fizemos um terceiro terço do orçamento com dinheiro do ISS aqui do município. Com isso a gente então tocou a série, tá entregando agora, isso que vocês vão ver agora, ainda não tem data para ir ao ar, estamos entregando os primeiros episódios. Bom dia. E então isso isso me dá ensejo a gente começar a falar sobre essa questão dos novos players. Então, vamos ver aqui. É aquilo que eu tinha falado. No começo era pré-história, né? Pré-história. Quando a BPI surgiu, nós não detemos a propriedade dos produtos que fazemos, nós produtores. Historicamente nunca tivemos, porque era assim, a gente fazia produção de serviços para os canais. Os canais detinham todos os direitos patrimoniais, e é disso que estamos falando. Isso mudou com a nova lei, e é por isso que nós temos que lutar para manter isso e ampliar esse tipo de benefício, né? Então, o que acontece? No máximo, acontecia isso. A raposa atrás da sua presa, quando fazia alguma coisa com um produtor independente, terceirizava a produção. Terceirizar a produção não é a mesma coisa que produzir independentemente. Preciso ter muito claro isso, porque é disso que estamos falando. Por quê? Porque você não detém a propriedade do seu produto. Isso é muito importante. Você terceirizando, você está prestando um serviço para o canal, você dá uma nota fiscal e até logo, vamos embora. Então, o que aconteceu? O que mudou? O elefantinho se equilibrando em cima da bola, porque os novos mecanismos, que hoje chegam, digamos assim, ao auge com a Lei 2.485, propiciaram exatamente isso. Coprodução entre produtores independentes e canais, que é o que vocês acabam de ver um exemplo aqui. E hoje tem vários exemplos, em vários de ficção, de animação, de não ficção, não é? Então, a gente vai esmiuçar um bocadinho isso. Então, olha só, guardem essas informações, depois
Porque lá nos cursos que a gente faz na BPI TV, eu gosto sempre de chamar a atenção. Produtor, e vocês, eu estou tratando vocês como produtores, vocês são produtores. O produtor tem que ficar píssico com esse negócio do storyline. Vamos voltar nesse tema depois. O que eu digo de ficar píssico? Todo santo dia você tem que acordar com o seu projeto na cabeça e resumir a sua ideia. Como é que eu faço para resumir a minha ideia em 2 frases, 3 frases? Os americanos são mestres nesse troço, é por isso que eles são os reis. Isso não é brincadeira, minha gente. É muito importante. É muito importante. Você resumir a sua ideia, você vender a sua ideia em 2 frases. Porque depois, no curso lá que a gente faz na BPI TV, nos workshops, a gente costuma fazer uma comparação entre o primeiro dia e o último. A venda do storyline no primeiro dia e do último muda assim absurdamente, porque realmente, se você leva esse negócio a sério e você trabalha essa ideia, você vai ver como isso é muito importante. Porque é disso que se trata. Você vai ter um e-mail de 5 linhas para mandar para um cara. Você vai ter o famoso elevator pitch, você subiu com o cara e está ali o cara do teu lado, você vê, porra, mas não é possível, é o fulano. Você tem 30 segundos para vender o teu peixe para ele. Você tem que pensar sempre nessa. Essa famosa história do elevator pitch, todo mundo conhece, né? É um mito, mas é um mito que se transformou numa história verdadeira. Você tem que estar pronto para isso, minha gente. E só tem uma maneira de fazer isso. A gente sempre acha, não. É a maior dificuldade em todos os cursos que eu dou, exatamente isso. Vocês não precisam ninguém se envergonhar de nada. É difícil, não é fácil. A tendência nossa é achar que isso é uma coisa menor. Então eu queria voltar nesse assunto depois, não vou perder muito tempo aqui. Vamos passar aqui, vamos avançar, mas vamos voltar nesse assunto mais para frente. Olha aqui, vamos ver como é que eu me posiciono aqui melhor agora. Vamos falar um pouquinho então de a indústria da mídia. Cadeia produtiva, produção, empacotamento e distribuição. Aqui estamos nós, né? O empacotamento dos canais e a distribuição. Vamos passar um pouquinho aqui rápido. Eu não vou encher muito o saco de vocês com definições teóricas e eu também não sei quanto vocês já viram de coisas legais, mas eu vou tentar me fixar assim, nos highlights, tá bom? Especialmente na Lei 12.485, que, como eu disse para você, é a grande novidade. Olha só. Pacotamento, que normalmente as pessoas confundem um pouco, até porque se sobrepõe, bom dia, se sobrepõe, né? As programadoras muitas vezes também são empacotadoras, mas então o empacotamento é isso, é a atividade de organização de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa. O que é a modalidade avulsa? É os pay-per-views da vida, né? De conteúdo programado a serem distribuídos para o assinante. Isso aí é só para a gente dar uma... né? Olha aqui, produtoras, estamos nós ali, distribuidores, no caso da TV por assinatura não tem muito no Brasil. Programadoras, exemplo, Globosat, Nilco, que é a da Bandeirantes. E os representantes dos canais, que normalmente distribuem canais no Brasil, vendendo publicidade. O exemplo grande sempre é da HBO. Se eu estiver passando muito rápido, porque eu estou indo assim ao sabor do que eu acho que é mais útil para vocês. Eu não quero, como eu falei, mas vocês podem me perguntar, podem interromper. Não há nenhum problema. Vamos chegar aqui numa... um pouquinho para vocês pegarem esse negócio. Os agentes econômicos da cadeia produtiva, então, são os licenciadores, agentes de compra de programação que licenciam canais, geralmente como os pacotes, aí, NET Brasil, Neo TV, não confundir, esse é o braço da Globo, mas a Globosat é programadora, não é a mesma coisa. Então, NET Brasil é uma coisa, Globosat é outra. As operadoras comercializam canais junto ao consumidor, são responsáveis pela infraestrutura, é quem põe no ar, né? Isso aqui que eu queria entrar, isso aqui que eu acho que é mais chance para vocês. Quando você estuda a cadeia produtiva do audiovisual, aplicada ao que a gente está aqui procurando aprimorar, que é novos modelos de negócio, olha como é que a gente estrutura isso. Pode parecer ridículo, mas é um feijão com arroz que a gente tem que entender. Vou fazer aqui uma bossa. Olha aqui, ó. Tudo começa aqui, ideia.
ouvimos 4 ideias aqui. Mas ideia, como se sabe, todo mundo tem, né? O negócio é botar a ideia em pé e fazer ela andar, certo? Então, ideia. Essa ideia exige um desenvolvimento do projeto. A gente vai tentar esmiuçar um pouco isso aqui. Né? Tem formas para você desenvolver. A base do desenvolvimento começa no storyline. Começa no storyline. Se você não souber me vender o teu produto em 2 frases, é porque você não tem ele bem na cabeça. E se você não tem ele bem na cabeça, ele não vai andar. Por isso que todo santo dia, eu insisto nisso de novo, tem que trabalhar essa ideia e cada vez deixar ela mais concisa. Então, desenvolvimento do projeto. Esse desenvolvimento do projeto, ele pode, eu digo, porque aqui tem outras implicações, evoluir para a produção de um programa piloto, disso para você mostrar. Porque quando você tem clareza da tua ideia, você vai ao piloto. Né? Tá bom, você vai dizer, poxa, professor, mas piloto custa dinheiro. É verdade. Então, o que a gente na BPI tem feito muito, eu sempre insisto também isso com os produtores, você hoje tem condições de sentar frente a frente com o canal e negociar maneiras de fazer isso. Quando você tem um produto que interessa ao canal e ele quer ter uma ideia melhor do que é, antes de você desenvolver, você, de alguma maneira, negocia com o canal a divisão desses custos, desse investimento, porque é um investimento, né? Não tem graça. O produtor, então, banca tudo? Não. Ter uma certa noção de texto legal é muito importante para a gente. O produtor tem que ter noção dessa questão. Olá, bom dia. Então, estamos aqui, olha, estamos falando aqui sobre cadeia da produtiva do audiovisual. Como é seu nome? Oi, Maria Luísa, bom dia. Pessoal, olha aqui, então ela viabilizou ela não viabilizou o produto, mas ela viabilizou a venda do produto, porque ela chegou ao piloto, o que é raro, o que é bem raro, o que é difícil. Não é raro, mas é difícil. Aí então, se no caso dela tivesse avançado a produção da série, ela ia para o estágio seguinte, que é a produção, aí você define então, através dos mecanismos, de onde vem os dinheiros para produzir, né? E vamos para a exibição. E aqui tem uma coisinha também que é importante, que eu não sei quanto vocês viram no curso sobre o fundo setorial do audiovisual. Se vocês quiserem a gente esmiuçar um pouco mais isso, mas eu acho que também é, porque tem muitas... Licenciamento de produto é uma coisa tão importante, né, que a gente não faz. Não, pois é, exatamente. E isso aqui também, ó, licenciamento de marca. Porque esse item aqui, desdobramento, o problema todo é o seguinte, vamos do princípio. Catequese da BPI TV e do ICAB. Nós precisamos entender o novo ambiente e entender o que está acontecendo agora. O que mudou? O que mudou é o seguinte, com a nova lei, o produtor detém a maior parte dos direitos patrimoniais da sua obra e o poder dirigente sobre ela. Isso é preciso que vocês entendam o que é, porque isso muda todo o paradigma de tudo. Pela nova lei, pelo menos 51% dos direitos patrimoniais tem que ser do produtor, senão o canal não cumpre a famosa cota que eles têm que cumprir. Coprodução. Hein? Não, coprodução é outra coisa. Coprodução é outra coisa. Mas dependendo de quando cobre, mas cobre uma parte, né? Quando é produto independente, ele cobre 100%. Não, mas veja só. O produtor tem que ter 51 se o canal quiser cumprir. Se o canal não quiser cumprir ou já cumpriu porque a sua programadora através de outros canais já tem essa coisa, aí é outra coisa. Ele pode até fazer production service, ele pode até pegar a sua ideia e comprar e dizer assim, eu já estou com as cotas cumpridas, mas eu gostei da sua ideia, eu quero comprar o teu formato. E aí você fica assim, puxa, tá bom, pode ser bom ou pode ser mal. Porque ele faz a primeira temporada com você, na outra ele te dá um pé no... e faz com não sei quem. O produto é dele. Mas por quê? Porque no total ele já está com as cotas cumpridas. Mas isso já é uma filigrana da lei que nós vamos entrar... Não sei nem se é o caso da gente entrar aqui agora. Mas enfim, desdobramento é muito importante, minha gente. E por que eu perguntei o negócio de fundo setorial? Porque o fundo setorial tem essa figura aqui de primeira janela, segunda janela, que é a questão do licenciamento. O fundo setorial...
Vamos aqui rapidamente no fundo setorial. Se vocês quiserem, a gente entra mais a fundo nisso. O fundo setorial é o seguinte. Quando a gente começou, 6 anos atrás, na BPI TV, aí para o mercado internacional, justamente porque a gente não tinha, estamos saindo daquela pré-história, a gente não tinha propriedade material sobre os nossos produtos, a gente foi para o mercado internacional. Lá fora, nossos amigos, nossos colegas diziam assim, bom, onde vai passar no Brasil esse programa? Você não tinha canal, você não tinha um fundo, então você dizia, a gente tem lá um negócio chamado umas leis de incentivo, a gente inscreve, fica lá 2 anos, tenta pegar o dinheiro. Os caras riam na nossa cara, né? Aí criou-se o fundo setorial, criou-se a Condecine, supostamente era o fundo de apoio aos produtores brasileiros, para você justamente responder a essa demanda. Bom, você conseguiu, apertei alguma coisa? Não. Você tem um parceiro internacional, você tem uma boa ideia como ela, no caso aqui tem até um canal brasileiro, mas você precisava de dinheiro para desenvolver. Tá bom, você consegue um pouco de dinheiro no Brasil, de alguma lei, da lei, a antiga lei Rouanet, quando não havia o fundo, né? E você tem chance de pegar um dinheiro de um parceiro internacional, desde que você dê a ele a garantia de que durante um prazo razoável você vai ter um apoio de um fundo teu brasileiro. E assim surgiu o fundo setorial. Só que, na prática, como a gente sabe, não sei quanto vocês sabem, o fundo setorial ainda é um negócio emperrado, demora muito para sair, tem muitas dificuldades. Não vamos avançar muito nisso aqui, mas é importante vocês terem a noção que no final aqui dessa maratona, você tem que pensar nessa questão. Os desdobramentos dessa questão da primeira janela, da segunda janela, que é normalmente as plataformas de internet, então a tua série está na televisão, ela vai ter um braço na internet. Agora, cada vez mais, você tem as plataformas, o Now e os vídeos on demand todinhos, onde eles pegam o teu produto single ou a tua série e o camarada paga. O que deve, em teoria e cada vez mais na prática, ser outra fonte de recurso para o produtor, porque assim é no mundo civilizado. Não tem essa de o cara intrujar você, não, tu me dá aqui que eu boto na minha plataforma lá e vamos com calma. É uma luta, mas também isso é uma outra questão. Por quê? Porque há uma outra fonte de exploração comercial do mesmo produto. Tua série no Universal é uma coisa, a tua série no Now é outra coisa. Agora vamos então, um pouquinho de teoria legal, isso aqui é importante. O que mudou? Olha lá. Vou sentar aqui, tá? Desculpem as costas. Olha as oportunidades que a nova lei trouxe. Ela criou isso aí, ó, espaço qualificado. Isso é muito importante. O que é o espaço qualificado? Para vocês entenderem e direcionar a criatividade dos produtos de vocês. O espaço qualificado são obras audiovisuais que podem ser seriadas ou não, portanto, o curta dele se enquadra, tipo ficção, documentário, animação, reality show, vídeo musical e de variedades, realizada fora de auditório. Bobagem. Conforme estabelecido em seus respectivos certificados de registro de títulos CRTs. No mundo inteiro houve e há até hoje em alguns lugares cotas para produtores independentes. Aqui criou-se uma luta, um pandemônio, é um absurdo, é um atentado, campanhas da Sky contra, por uma coisa que em todo lugar tem. Nos Estados Unidos tiveram cota até os anos 77, entendeu? É uma loucura. Na Europa tem hoje, até hoje, na comunidade europeia, a França tem uma legislação super específica, uma parte do dinheiro dos DVDs vai para os produtores independentes. Então é o seguinte, as cotas não são um bicho. As cotas existem para fomentar os produtores locais e as cotas têm tempo para acabar. O que é bom. Até você ter o teu mercado robusto, né? As cotas têm prazo de validade. Então, olha só, vamos entrar um pouquinho na questão das cotas. Nos canais de espaço qualificado, que são aqueles que produzem aqueles produtos lá, a gente definiu o que é espaço qualificado. Nos canais, depois nós vamos ver uma listinha de canais aqui. Os canais que são de espaço qualificado, no mínimo 3 horas e meia semanais dos conteúdos veiculados no horário nobre,
Horário nobre também tem uma definição de o que é horário nobre. Deverão ser brasileiros e constituir espaço qualificado, ou seja, aquelas séries que a gente viu ali, ficção, documentário, reality, não sei o quê. E no mínimo metade deverá ser produzido por produtora brasileira independente. Aqui, em negrito. Então, isso são as condições que a lei foi estabelecendo para que os canais entendessem o que é espaço qualificado, produzissem isso com produtores independentes e isso é monitorado pela Agência do Cinema. Bom, aí então nós chegamos nessas questões que são importantes do ponto de vista burocrático para você assegurar a propriedade material do teu produto. CPB e CRT, duas palavrinhas mágicas. Você luta por isso quando... Sem isso aqui você não exibe. Então, o produto dela, se estivesse saindo na Universal, aí ia fazer um contrato onde o camarada vai dizer assim: o produtor é responsável pela emissão do CPB, o Certificado de Produto Brasileiro, para poder exibir a série. CPB é o documento emitido pela Agência do Cinema que atesta a nacionalidade brasileira da obra audiovisual. Define se ela constitui espaço qualificado e se é independente. Então, o que é isso aqui? É a certidão de nascimento do produto de vocês. É a tua certidão de nascimento. Então, é uma série de ficção, de não ficção, animação, mas é uma série. Ela constitui espaço qualificado e ela é feita pela minha empresa. Está aqui o meu contrato, o cara vai ver lá. É um produtor independente. Que também tem uma definição para o que é produtor independente. Então, aí você emitiu o CPB. Sem isso, você não exibe. Isso demora 30 dias na Ancine. Eu estou lá agora com o meu correndo, tentando entrar, porque minha série vai ao ar em dezembro. E o famoso certificado de registro de título é o documento emitido pela Ancine que atesta o enquadramento da obra audiovisual para fins de recolhimento da Condecine. Muito jargão, muita coisa, mas é importante a gente ter um pouquinho de paciência. Aliás, eu recomendo, fim de semana bacana, que vocês não estiverem aqui ralando, entra no site da Ancine, dá uma lida em duas coisas. Na lei 2.475, todo produtor tem que saber, e no regulamento geral do Prodave, para quem vai usar o fundo setorial. É maçudo, mas a gente está num novo estágio. A gente tem que fazer dever de casa, a gente tem que entender de lei, senão a gente vai continuar sempre sendo roubado e explorado. Tá bom? Então isso aqui, minha gente, é o seguinte. Isso aqui é o que mantém, na verdade. A Condecine é a contribuição do audiovisual, que foi criada com a medida provisória, que é o que criou a Ancine, que sustenta. Vou dar uma informação para vocês rápida. O ano passado, o nosso setor audiovisual gerou 900 milhões de Condecine. O setor audiovisual. Atenção, eu vou repetir. 900 milhões em Condecine. Todo o setor. O cinema, tudo. Por quê? Em cada produto que você faz, ou que você distribui, que você exibe, você paga essa famosa contribuição aqui, que tem a ver com a faixa de mercado onde você vai exibir. Então, a série dela, por exemplo, é direcionada para o mercado de TV por assinatura. Então, o Condecine, perdão, o CRT, ela vai entrar na Ancine explicando o que é a série dela e ela vai dizer, eu vou exibir, são tantos capítulos de tantos minutos, eu vou exibir no mercado de TV por assinatura ou outros mercados também, se ela quiser colocar em outros mercados. Então, para cada faixa de mercado que ela pretender exibir o produto, ela vai se enquadrar num valor que você paga uma vez, isso vale por 5 anos, depois você tem que renovar. Então, é um caminhão de dinheiro. Tá certo? Vocês imaginam, multiplica isso por todos os produtos que são, né? Os canais vão se enquadrando nas definições que surgiram com a nova lei, a partir dessa definição de conteúdo qualificado, de produto independente, de quem precisa cumprir cota. Porque é importante esse negócio dos 3 horas e meia, nós vamos esmiuçar um pouquinho isso agora. O negócio de cumprir cota não é porque o cara gosta ou porque é bonzinho. Ele cumpre cota, o canal, porque assim ele pode explorar a publicidade no Brasil.
Vamos combinar que a regra é essa. E é um mercadinho razoável, né? Tudo bem que agora o país está na situação que está, mas, né? Vocês lembram que até 2, 3 anos atrás era uma avalanche, a famosa nova classe média brasileira, os novos pacotes, né? R$40, 45. Então todo mundo, então aí isso surge essas definições de canais que é importante você saber. Por que é importante você saber isso aqui? Por que é importante? Porque vocês assim podem também direcionar os produtinhos que vocês estão bolando para os melhores canais, os mais adequados. Aliás, isso é outro dever de casa. Parece uma coisa idiota e óbvia, mas os canais se queixam muito da gente nisso. E nós, produtores, eu acho que melhoramos muito, modéstia à parte, muito pelo trabalho que a gente faz lá na BPI TV, de forçar realmente o produtor a entender que essa lição de casa tem que ser feita. Qual é a lição de casa? Qual é a lição de casa? Assistir os canais, minha gente. Porque, olha, realmente é brincadeira. Os projetos que a gente recebe, às vezes, não... Olha aqui, você poderia repetir isso, por favor? Os projetos que a gente recebe, às vezes, não... É esquizofrenia total, minha gente. Quer dizer, já foi pior, não é tanto assim agora. Mas, vocês estão ouvindo aqui exatamente isso. Não pode, o produtor não pode imaginar, eu tenho uma ideia maravilhosa, sentar com o executivo do canal, que tem um outro canal, gente, que o público-alvo é outro. Pô, mas isso é óbvio, o Leonardo é um idiota, não pode... Vocês não imaginam como isso acontece no Brasil. Está aqui. É bom porque eu não preciso mentir sozinho, já tenho um depoimento, tem outro depoimento. É verdade. Então é o seguinte, assistir os canais, é óbvio, mas é importante. Super brasileiros. A lei criou esses canais super brasileiros, são aqueles famosos canais de 12 horas. Olha aqui, eu vou explicar o que é. Dos canais brasileiros de espaço qualificado, já sabemos o que é, a serem veiculados nos pacotes, já sabemos, as empacotadoras, porque aí também tem isso, começa toda uma acomodação para você fazer os pacotes de acordo com o que a lei exige. Ao menos 2 nos pacotes, ao menos 2 deverão veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo brasileiro, já sabemos o que é, produzido por produtor independente, somos nós. 3 dessas horas em horário nobre, também já sabemos o que é. Vocês veem como é que é um negócio complicado, né? Pô, mas tem que ler 3 vezes para alimentar. Mas é assim que a gente faz, é assim que a gente vai. Então, você vê o seguinte, há toda uma ciência para os pacotes das programadoras, Globosat, Nilco, Discovery, todo um arranjo para você cumprir a lei dentro disso aqui. Isso então criou os chamados canais super brasileiros. Olha aqui eles, simpáticos. Famoso Canal Brasil, Cine Brasil TV, Curta o Canal Independente e o Prime Box Brasil, que é um grupo lá do Rio Grande do Sul. O Arte 1 não é super brasileiro? Não. O Arte 1 não é super brasileiro. É um canal de espaço qualificado brasileiro, porque é distribuído por uma distribuidora brasileira. Mas esses aqui, eles são de 12 horas, porque eles se enquadram em 2 rubricas lá da lei e são distribuídos por programador. Os CABEX. Isso é o Arte 1. Está ali o Arte 1. Ó. Globosat HD. Né? Esses carinhas, eles têm, ao contrário daqueles que têm 12 horas, esses são canais de 3 horas e meia e metade disso por semana no prime time, ou seja, 1h45, tem que ser de produtor independente. Esses não são canais brasileiros, eles são de espaço qualificado, mas não são brasileiros, essa é a diferença. Os CAEX. Mesma coisa. Então você vê, a maior parte dos canais internacionais está aqui. Os CABEX são canais brasileiros de espaço qualificado. A exigência é a mesma, 3 horas e meia e 1h45. Esses carinhas aqui, dos grandes grupos internacionais que estão aqui, explorando publicidade no mercado brasileiro, também cumprem. Então, olha aqui, todos os canais Discovery,
Esse Bem Simples é um canal... Era Fox, né? Fox, exatamente. Isso mesmo, obrigado. Como é que a gente monitora isso, minha gente? Olha aqui. A Ancine publica isso aqui, ó. Periodicamente a Ancine publica esse relatório. Está no site da Ancine. Que canal é o que está enquadrado como? Isso aqui é da maior importância. Porque tem canais novos. Canal Cenarium. Um canal de teatro. Entendeu? Pô, de repente, isso tudo são novas possibilidades para o produtor. Você tem um projeto de teatro, não sei o quê, você vai ver. Então, esse aqui é um relato antigo, mas isso aqui, pelo menos uma vez por mês no site da Ancine, você vê. Olha aqui, ó, quem é qualificado de conteúdo geral, de conteúdo infantil e adolescente. Olha aqui, Rá-Tim-Bum, Zumo Brasil, olha só, com os números, né? Conteúdo vídeo musical. Isso aqui não é só para videoclipe, não. Série musical. Seu canal também, né? Ele está aqui em algum lugar, vai aparecer em algum lugar. Tem toda a burocracia. Ó, Chef TV, tem uns canais de internet também que se qualificaram aqui. Aquele canal de pesca, esse Chef TV. Então tem muita coisa. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, ó, Fish TV, ó, Mundo TV, Super Mix. Então quando os canais vão chegando num estágio em que porque os canais estão sempre querendo dizer, qual é o problema do canal? O canal precisa de distribuição, né? Então nós temos basicamente duas grandes distribuidoras, Sky e NET. E agora todas as outras companhias de telecomunicação entraram para distribuir. Você tem GVT, você tem Vivo, você tem Claro TV, todo mundo tem uns pacotes, né? Então, o canal quer se colocar para chegar no número maior possível de assinantes. Esse é que é o negócio do canal, é esse. Então, ele fica sempre na Ancine tentando se qualificar. Quando a Ancine acha que o canal cumpriu determinado número de exigências, ela vai atualizando isso aqui, e isso para nós é importante. Lá na Telenews, a gente tem um grupo de desenvolvimento. Os meninos se reúnem na sexta-feira, a gente assiste religiosamente os canais. Porque senão fica uma coisa esquizofrênica. Você assiste os canais, olha, surgiu um canal cenário de teatro, surgiu um canal de não sei o quê. Esses dias eu recebi, olha que loucura esse troço, vou compartilhar com vocês. Eu estou recebendo umas newsletters do Senai, sobre agora o mercado para as Olimpíadas. O Brasil tem mais cachorro que criança. O mercado pet no Brasil é o segundo maior mercado do mundo. Eu não tinha a menor ideia. Tem 50 milhões de cachorros no Brasil, minha gente. É inacreditável. Então eu peguei para o meu pessoal, olha aqui, gente. Animal Planet. Tem um mercado para a gente fazer um negócio aqui. Não é possível que com esse mercado aqui a gente não crie uma ideia para oferecer para esse canal, que obviamente tem que ser uma ideia que já não esteja no ar ou que já não esteja sendo apresentada por alguém. Então vamos sentar aqui e pensar em cima desses números. Essa newsletter do Senai, eu fiquei impressionado, porque obviamente com 50 milhões de cachorro, você tem todo um mercado pet de banho, de shampoo, de não sei o quê, de... turismo que faz com cachorro, o dono, são Eu vejo pouco Animal Planet, mas... É muita coisa. Então, não, mas por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque isso aí é o seguinte, você faz o seguinte, você desenvolve, aí nós estamos invertendo a mão do negócio. A gente está indo ao encontro da possibilidade, não esperando que alguém venha nos contratar. Então você vai buscar uma ideia, você vai imaginar uma viabilidade financeira, um modelo de negócio, a quem essa ideia pode interessar comercialmente. Você, de repente, viabiliza uma parte disso, ou o teu piloto. Tem um negócio chamado branding agora, que está na moda, né? Branding. Você não precisa fazer merchandising, mas você faz branding. Você trabalha a ideia a missão daquela empresa dentro da tua série, né? Sei lá, alguma coisa que envolva. 50 milhões de cachorro é muita coisa, não é possível não ter uma ideia com 50 milhões de cachorro. Mas enfim...